Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Meus amados, neste vídeo vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 30 de setembro a 6 de outubro. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 90 a 91. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito importante de 5 minutos. Este discurso tem como base um vídeo com uma pergunta para respondermos. Então, vamos também preparar a resposta desta pergunta. O tema do discurso é Dê valor às riquezas da paciência de Deus, o ponto de vista de Jeová sobre o tempo. Lembrando que o vídeo que vai passar nessa parte foi passado no congresso do ano de 2023. Finalizando, vamos preparar as respostas do estudo bíblico de congregação, que nesta semana vamos estar iniciando o capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 1 a 5, mais o quadro na página 128. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E o texto base da primeira pergunta da apostila é o Salmo 91, verso 11, que diz assim: Pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. A pergunta: que conceito equilibrado devemos ter sobre a ajuda dos anjos? Resposta: esse verso diz que os anjos vão nos proteger de todos os caminhos. Mas devemos entender que essa proteção não garante uma vida sem adversidades. Portanto, um ponto de vista equilibrado sobre isso envolve reconhecermos que os anjos agem de acordo com a vontade de Deus, cuidando principalmente da nossa saúde espiritual. Por isso, embora às vezes possam intervir para nos proteger fisicamente, a sua principal tarefa é ajudar-nos a fortalecer a nossa fé e a seguir o caminho da verdade. De fato, não podemos dizer até que ponto eles são usados por Deus para ajudar as pessoas. Então, não seria errado agradecer a Deus por qualquer ajuda que Ele nos dá. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 90 a 91, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 90, que diz assim: Ó Jeová, tu tens sido nossa morada por todas as gerações. A primeira lição: ao longo das gerações, o povo de Deus enfrentou muitas dificuldades, mas Jeová sempre foi uma fonte de proteção. Isso nos ensina que não importa quais provações ou desafios enfrentemos, se confiarmos em Jeová, Ele sempre vai continuar sendo a nossa morada, um lugar onde podemos buscar orientação, força e paz em tempos difíceis. Agora, a outra lição que podemos tirar deste verso é que essa expressão, tu tens sido nossa morada, também pode significar que é Jeová quem deve ocupar o lugar central na nossa vida. Então é fundamental também, como cristãos, cultivarmos um relacionamento íntimo e achegado com Jeová. Dessa maneira, podemos ter a plena confiança que, se recorrermos a Ele, vamos encontrar verdadeiro refúgio e sentido para a nossa vida. Continuando, vamos analisar agora o verso 2 do Salmo 90. Antes de nascerem os montes ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade tu és Deus. A primeira lição do Salmo 90, verso 2.
Esse verso menciona que antes de os montes nascerem e a terra ser formada, Jeová já existia. Isso destaca que ele é o Criador do universo e de tudo o que nele há. Nada na criação é superior a Deus. Então, por esses e outros motivos, Jeová merece toda a nossa adoração. Desta forma, como lição, devemos sempre reconhecer que Jeová é o nosso soberano Criador. Sem dúvidas, é por causa dele que a nossa vida tem um propósito. Portanto, devemos sempre louvá-lo e obedecê-lo por ter sido aquele que nos deu a vida. A segunda lição. O texto também nos lembra que Jeová não está limitado pelo tempo ou pelas restrições físicas que nos afetam. Ele vive fora das limitações humanas, o que significa que ele vê e entende tudo de uma perspectiva perfeita e completa. Portanto, podemos confiar nos planos de Jeová, sabendo que sua compreensão e visão do tempo e dos acontecimentos é muito mais ampla do que a nossa. Embora às vezes não entendamos o que está acontecendo, sabemos que o seu propósito é sempre bom e justo. Agora, notem o que diz o Salmo 90, verso 8. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse verso. Tu colocas nossos erros diante de ti. Nossos segredos são expostos pela luz da tua face. Salmo 90, verso 8, lição. A ideia de que nossos erros estão diante de Jeová confirma que existe justiça divina. Então, isso nos ensina que, embora às vezes os homens possam sair ilesos da justiça humana, com Jeová não será assim. Afinal, nada está oculto para ele. Portanto, isso nos consola, porque podemos ter certeza que no momento certo Jeová agirá com justiça em favor de todos os seus servos que passam ou passaram por injustiças nesse sistema. Muito bem, agora na continuação, vamos analisar o verso 10 do Salmo 90. A duração da nossa vida é de 70 anos ou 80 para os mais fortes, mas esses anos são repletos de dificuldades e tristeza. Passam depressa e logo desaparecemos. Lição: esse texto destaca algo que não é do propósito de Deus, que no caso é o tipo de vida atual que a humanidade tem. Vimos aí que, além de ser pouca, ainda por cima é cheia de dificuldades e tristezas. Isso nos faz refletir a importância de aproveitarmos bem a nossa vida, tomando boas decisões que vão alegrar a Jeová. Além disso, esse verso nos mostra também que realmente a única solução para todo esse cenário é o reino maravilhoso de Deus. Continuando, vamos passar agora para o Salmo 91, verso 15, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei. Lição: esse verso nos dá a garantia que Jeová não apenas ouve nossas orações, mas também está disposto a responder. Sem dúvidas, isso fortalece muito a nossa fé e confiança de que nosso Pai amoroso Jeová se preocupa de verdade conosco e que podemos orar sabendo que Ele está atento às nossas preocupações e ansioso para nos ajudar. Então, o tema deste discurso é Dê valor às riquezas da paciência de Deus, o ponto de vista de Jeová sobre o tempo. Inclusive, nós temos um vídeo de pelo menos 2 minutos para assistirmos com esse mesmo tema. Esse vídeo passou no Congresso de 2023. É importante que os irmãos assistam para que vocês entendam a resposta da pergunta. Então, vamos para a pergunta. Como pensar no ponto de vista de Jeová sobre o tempo nos ajuda a esperar com paciência o cumprimento das promessas dele? Resposta: conforme observamos no vídeo e também de acordo com o Salmo 90, verso 2, Jeová é de eternidade a eternidade. Portanto, ele não é pressionado pelo tempo, mas também não demora para agir. Ele sempre age na hora certa. Então, quando refletimos sobre isso, aprendemos a ter mais paciência enquanto esperamos pelo novo mundo, pois sabemos que no momento certo, Jeová vai nos abençoar e cumprir suas maravilhosas promessas. Então, o capítulo 16 tem o seguinte tema: Venha para a Macedônia. E durante o estudo de todo esse capítulo, nós vamos observar como os missionários são abençoados por aceitar uma designação
e enfrentar a perseguição com alegria. Tem como base Atos capítulo 16, versículos 6 a 40. Parágrafos 1 a 3, temos duas perguntas. A pergunta A: como Paulo e seus companheiros viram a orientação do Espírito Santo? Resposta: antes mesmo de começarem essa viagem, o Espírito Santo os impede de prosseguir de uma forma não mencionada. Eles são proibidos de pregar na Ásia, porque Jesus, por meio do Espírito de Deus, quer fazer com que o grupo de Paulo atravesse toda a Ásia Menor, cruze o mar Egeu e vá em direção às margens do pequeno rio Gangites. Parágrafos 1 a 3, a pergunta B. Que acontecimentos vamos examinar? Resposta: vamos examinar os acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Primeiro subtítulo do estudo: Deus havia nos chamado, com base em Atos capítulo 16, versículos 6 a 15. Parágrafos 4 e 5, duas perguntas. A pergunta A: o que aconteceu com o grupo de Paulo perto da Bitínia? Resposta: ao se aproximarem da Bitínia, Jesus usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. A essa altura, os homens já deviam estar confusos. Sabiam o que pregar e como pregar, mas não sabiam onde pregar. Haviam batido, por assim dizer, na porta que dava para a Ásia, mas em vão. Haviam batido na porta que dava para a Bitínia, mas novamente em vão. Mesmo assim, Paulo estava decidido a continuar batendo até encontrar alguma porta que se abrisse. Parágrafos 4 e 5, a pergunta B. Que decisão os discípulos tomaram e qual foi o resultado? Resposta: os homens tomaram então uma decisão que não parecia fazer sentido. Foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar para a Macedônia. E o resultado foi que durante a noite Paulo teve uma visão. O macedônio estava de pé suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, logo depois que ele teve a visão, de acordo com Lucas, eles foram para a Macedônia, concluindo que Deus os havia chamado para declarar as boas novas. Portanto, finalmente Paulo soube onde pregar. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. Sem demora, os 4 homens navegaram para a Macedônia. Irmãos, e este quadro na página 128, com o título Lucas, escritor do livro de Atos. Justamente ele vem falando um pouco da história de Lucas, conhecido como o médico amado e também colaborador de Paulo. É importante que os irmãos leiam esse quadro, porque o irmão que vai fazer o estudo, ele vai considerar por perguntas e respostas, provavelmente cada parágrafo desse quadro. Então os irmãos fiquem à vontade para preparar e comentar também o que entenderam deste quadro. Irmãos, então chegamos ao fim da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 30 de setembro a 6 de outubro. Realmente mais uma reunião muito encorajadora e instrutiva. Esperamos de coração que, com o auxílio desse vídeo, vocês consigam dar bons comentários. Aproveitem, aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Lembrando que quando os irmãos comentam, isso ajuda no engajamento do vídeo. O que é engajamento? Engajamento seria a disponibilidade do vídeo. Ou seja, quando os irmãos comentam, o vídeo fica disponível na primeira página do YouTube. Quando fica na primeira página do YouTube, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é importante. E desta maneira fica mais fácil para outras pessoas, outros irmãos, lá no painel de pesquisa, encontrar esta preparação e assim tirar bastante proveito. Então fiquem à vontade também para comentar neste vídeo. E se ainda possível, torne-se membros do canal, assim como outros irmãos. Essa opção também tem ajudado o canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado, meus irmãos, que vocês tenham uma excelente semana, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.